Olá, turma! Vamos lá para mais uma aula, tá? A aula de hoje é sobre os holandeses no Brasil, tá bom? É uma aula de história. Como eu tinha dito, é só revisão. Os conteúdos novos a gente só vai começar a ver a partir de segunda-feira, tá ok? Olha só, quem sabe o que é colonização? A tia vai explicar. Colonização é quando pessoas de outro país ou de outra região saem dos seus países e de suas regiões e vêm ocupar outros lugares. Ou seja, algumas pessoas saíram dos seus países para vir colonizar o Brasil, para vir ocupar o Brasil, tá certo? E na época existiam muitas guerras, muitas brigas, muitos conflitos, certo? Porque eram vários povos que queriam colonizar o Brasil. Então eles brigavam entre si, né? Tinham conflitos para ver quem ocuparia mais terras, né? Quem ficaria com a maior parte das terras no Brasil, tá certo? Nessa época, quando o Brasil começou a ser colonizado, a atividade que gerava mais lucro, a atividade que dava mais dinheiro no Brasil era o cultivo, ou seja, a plantação de cana, tá bom? Por quê? Porque através da plantação de cana se produzia açúcar. E esse açúcar era vendido para outros países, tá certo? Então, o comércio, na época em que o Brasil começou a ser colonizado, ele foi marcado pela produção da cana, tá certo? Para produzir o açúcar. Tá aqui uma imagem, ó, que eu coloquei no nosso vídeo, tá certo? Sobre os holandeses no Nordeste, tá? E se nós olharmos no Google, vão ter várias outras imagens também mostrando os holandeses, os franceses, os portugueses no Brasil, ok? Ó, o sucesso da produção de açúcar acontecia também porque os holandeses, que eram ricos, emprestavam dinheiro aos portugueses, tá? Para eles investirem na plantação da cana, né? E em troca, o açúcar era vendido na Europa, tá? Então, eles faziam uma parceria, tá certo? Eles trabalhavam em conjunto, tá? Os holandeses investiam na produção, né, emprestando dinheiro, e em troca, os portugueses vendiam açúcar na Europa. Só que essa parceria não durou muito tempo. Como eles tinham um interesse em comum, que era ocupar muitas terras, a parceria deles acabou chegando ao fim. Só que essa parceria acabou por causa da morte do rei de Portugal. E o rei de Portugal não tinha filhos, ou seja, ele não deixou herdeiros para ocupar o seu trono, né, para ser o rei de Portugal. O parente mais próximo do rei de Portugal era o rei da Espanha, tá bom? Então foi o rei da Espanha que passou a ser também o rei de Portugal e das suas colônias, tá? Quem sabe me dizer como era o nome do rei de Portugal? Tem no nosso livro de história, na página 31, tá? Era o Dom Sebastião, né? Rei de Portugal. Ele morreu no ano de 1580, tá bom? E como eu disse, ele não deixou herdeiros. Então, quem ocupou o reinado, tá bom? Da Espanha, de Portugal e das colônias foi o rei da Espanha. Ó, os holandeses ocuparam a capitania da Bahia e conquistaram a cidade de Salvador, certo? Continuaram em busca de conquistar terras, mas eles não tinham condições de se defender dos ataques dos portugueses, tá? Os portugueses continuaram atacando os holandeses e como eles não tinham estrutura para se defender dos ataques, eles acabaram sendo expulsos dessas capitanias que eles haviam conquistado, né? Esse conflito existiu durante muitos e muitos anos. Eles viviam brigando para ver quem ficava com a maior parte de terra. Só que os holandeses não desistiam, pessoal. Mesmo depois de tudo que já haviam vivido e enfrentado, eles tinham um interesse que era ocupar terras. Então, eles vão voltar, né? É a chamada nova ocupação holandesa. Os holandeses vão voltar a ocupar áreas coloniais portuguesas. E os portugueses vão tentar resistir ao avanço dos holandeses. Só que eles vão sofrer derrotas, tá? Tem tudo mais explicado lá na página 33. Depois vocês dão uma lida, tá bom? Para ver com mais detalhes como os holandeses eram um povo persistente, né? Que
não desistia de tentar conquistar terras, tá ok? E eles conseguiram conquistar bastantes terras. E por eles conseguirem, tá, conquistar bastante terra, eles precisaram mudar as estratégias de administração. Eles precisavam de alguém que administrasse as terras que foram colonizadas, que foram ocupadas, tá certo? E é aí que a gente vai conhecer um pouco sobre Maurício de Nassau. O que acontece, ó? Para administrar essas terras conquistadas, o governo holandês enviou para o Brasil o conde Maurício de Nassau, certo? Então, Maurício de Nassau era o responsável por administrar as terras que tinham sido conquistadas. E ele criou uma relação muito boa, uma amizade muito boa com os fazendeiros, tá? Porque ele fazia empréstimo de dinheiro para que fosse construído engenhos, né? Que eram os lugares onde era trabalhado com a cana-de-açúcar, também para comprar escravos, né? Na época existia isso, tá? E durante o seu governo, as vilas que foram ocupadas por holandeses passaram por diversas reformas, tá bom? Aconteceu a construção de ruas, de pontes, de praças, de jardim, tá? Ou seja, o governo de Maurício de Nassau foi um governo bom, mas como nem tudo na vida é perfeito, o que vai acontecer? Vai acontecer o fim da ocupação holandesa. Por quê? Porque apesar de Maurício de Nassau fazer uma boa administração, ele não deu aos holandeses o lucro que eles esperavam, tá? Eles aguardavam um lucro bem maior, houve uma crise na produção do açúcar, né? Então, o que eles fizeram? Fizeram com que Nassau retornasse para a Holanda, né? Ele estava no Brasil, retornou para a Holanda. Depois da sua saída, o governo passou a cobrar dívida dos fazendeiros, só que os fazendeiros estavam em crise. O que acontece? Pelo fato dos fazendeiros estar em crise e estarem sendo cobrados, eles ficaram revoltados, né? Eles ficaram insatisfeitos, chateados com as cobranças. Então, o que foi que aconteceu? Eles se uniram aos portugueses, se uniram aos indígenas e se uniram aos escravos na luta contra os holandeses, tá certo? E tem um nome para essa revolta. Não sei se vocês já leram ou já ouviram falar, mas quando os fazendeiros ficaram revoltados com as cobranças que os holandeses estavam fazendo e se uniram com outras pessoas para lutar contra os holandeses, essa revolta ficou conhecida como... Tarará, só um minuto... Insurreição Pernambucana. Essa revolta e essa união que eles fizeram para lutar contra os holandeses ficou conhecida como Insurreição Pernambucana, tá? Ali tem os anos, né? Ó, durou de 1645 a 1654 e o final dessa revolta foi a derrota dos holandeses, né? Ou seja, né? Os holandeses passaram muitos anos tentando colonizar, conquistar terras, né? Quando eles conseguiram, eles colocaram alguém para administrar, que foi Maurício de Nassau, administrar as terras que foram conquistadas. Ficaram insatisfeitos, né? Não estavam tendo o lucro que aguardavam. Mandaram Maurício de Nassau de volta para casa. Começaram a cobrar os fazendeiros que estavam em crise. Os fazendeiros, chateados com essa atitude, se uniram aos portugueses, aos indígenas e criaram uma revolta conhecida como Insurreição Pernambucana, e quem acabou perdendo, né, durante essa revolta foram os holandeses, tá ok? Então é isso, essa é a nossa aula de história de hoje, tá? Realizem as atividades de casa. Um abraço bem apertado, um cheiro bem gostoso e muita saudade de vocês, tá bom? Beijão e até a próxima aula.